Bom, boa noite. Nós somos da equipe de engenharia e o nosso trabalho é sobre processos de fabricação de oxicorte. O nosso grupo é formado pelos integrantes Brenda, Lucas, Lohane, Rony e Cleidson. Bom, eu vou explicar um pouco sobre o que é o oxicorte, né, que é uma técnica muito usada na indústria e ela foi desenvolvida desde 1903 e tem várias aplicações industriais. Essa técnica principalmente é usada para corte com óxido e acetileno, e porque nós conseguimos cortar barras de aço carbono de baixa liga, outros elementos ferrosos, e ela tem uma boa é fácil de ser usado, né? Bom, esse processo é aplicado em todos os aços e não pode ser aplicado em metais não oxidantes, como cobre, latão, alumínio, devido à sua baixa reatividade ao oxigênio. Esse processo é dividido em duas fases. A primeira é aquecer o aço a mais ou menos 900 graus Celsius com a chama produzida pelo oxigênio. E na segunda fase usa uma corrente de oxigênio que elimina os óxidos de ferro. Mais na frente eu vou explicar sobre o equipamento em si, e a gente consegue ver que tem uma alavanca que a gente aperta, que a chama ela é produzida mais forte, que é nessa segunda fase, onde já é usada para cortes e afins. Bom, para se obter a chama oxicombustível, são necessários dois gases. Um deles é o oxidante, que é o oxigênio, e o outro combustível, podendo ser utilizado hidrogênio, butano, propano, GLP e o mais usual, que é o acetileno. Próximo. O oxicorte ele se baseia na erosão do material, através da ação do calor, que se chama erosão térmica. Ela é o arraste dos óxidos de ferro formados durante o processo de corte do aço. Esses óxidos se fundem, pois possuem pontos de fusão inferiores ao ponto de fusão do aço, promovendo assim a separação do material. No oxicorte, o oxigênio faz as funções de oxidação e expulsão dos óxidos fundidos. São vários os gases combustíveis que podem ser utilizados para ignição e manutenção da chama de aquecimento, como aqueles citados anteriormente, o acetileno, propano, propileno, e o GLP também é bastante utilizado. Próximo. No oxicorte, a energia pode ser produzida por um gás combustível, como o hidrogênio, o butano, só que a maioria deles tem baixa capacidade térmica, mesmo na mistura com oxigênio. Já o acetileno, ele se destaca pela alta potência da sua chama, como informado anteriormente, e pela alta velocidade de inflamação. Sendo assim, todo metal capaz de reagir quimicamente com oxigênio e com o ponto de fusão do ácido, formado dentro da faixa de temperatura que é atingida pelo processo, ela pode ser cortada pelo processo oxiacetilênico. Um dos gases também bastante utilizados, ele é o GLP, que é uma mistura de dois gases, o propano e o butano. Ele é um gás mais pesado que o ar e é utilizado como combustível para queima em fornos industriais, aquecimento e corte de materiais ferrosos. Próximo. Bom, os elementos usados no processo de oxicorte basicamente são os cilindros de combustível e o comburente. Os cilindros eles são identificados por cores, para você não abrir dois acetilenos, dois oxigênios, whatever. Reguladores de pressão, mangueiras de alta pressão, o maçarico de corte, bico de fluido, as válvulas, corta-chama, braçadeiras e acessórios que utilizam no processo, chave inglesa e tal, isqueiro, agulheiro. Bom, esses são os cilindros, como eu falei, cada um dividido por cores. Temos essa proteção em cima, que é para caso nada caia e quebre a válvula de segurança.
Então, temos a mangueira, como você pode ver, o verde, o vermelho, a caneta, esse aqui é o maçarico, né? Temos a alavanca, os tubos, né? O bico, a porca de ficção, o corpo, conjunto de regulagem e a válvula corta-chama. Essas são as válvulas, né, de corta-chama e os manômetros, né? Reguladores de pressão. Reguladores de pressão. Esse é o isqueiro. Na ponta da haste de alumínio ali, tem uma pedrinha. E quando a gente aperta, ele gera uma faísca e conectado no oxigênio e no acetileno já cria a chama. Algumas técnicas de operação que nós podemos observar para acender o maçarico de corte é que nós devemos primeiro abrir a válvula de acetileno e depois a válvula de oxigênio e, por último, o oxigênio de corte. Quando o corte é iniciado pela borda da chapa, nós devemos primeiro direcionar a chama para a borda da chapa, mantendo o cone afastado de 3 a 4 milímetros. Você aquece o local até ter uma coloração vermelho claro. Depois, você afasta levemente o maçarico da borda da chapa, abre levemente a válvula de oxigênio e avança com o maçarico de forma firme e uniforme. Se for fazer a técnica de operação como perfuração primeiro, o ideal é pré-aquecer o local a uma distância de 6 a 8 milímetros, depois afastar um pouco o maçarico, abre a válvula do oxigênio de corte e depois você aproxima novamente o maçarico até uma distância de 6 milímetros. Para efetuar os cortes em chanfros, primeiro devemos aumentar a distância do bico à peça, diminuindo a velocidade de avanço. E o corte perfeito é sempre caracterizado por uma superfície lisa e uniforme. Próximo. Para apagar o maçarico, primeiro a gente aumenta a pressão do oxigênio, depois fecha a válvula do acetileno e depois a válvula do oxigênio. Bom, temos alguns cuidados que nós devemos ter no processo, como para evitar a explosão, nós temos que devem ser seguidas algumas regras do manuseio e armazenamento dos cilindros. O deslocamento manual do cilindro deve ser feito em carrinhos específicos, sempre com a tampa de proteção fixada, que foi aquela tampa que eu falei anteriormente. Devem ser evitadas as quedas dos cilindros e impactos. Eles não devem ficar próximos de locais de solda ou corte, para caso venha alguma faísca não poder ocorrer uma explosão. Os cilindros vazios eles devem ser separados dos outros, identificados com a palavra vazio. No caso, eles nunca devem ser pendurados nos cilindros de ferramentas ou outros objetos que possam danificar as válvulas e os reguladores de pressão. E a reação do oxigênio com óleo ou com graxa pode provocar explosão também. Por essa razão, os cilindros e acessórios que entram em contato com o oxigênio devem ser mantidos livres dessas substâncias. Devem ser evitados o manuseio dos cilindros e acessórios com mãos ou luvas sujas de óleo ou graxa. Sim, um cuidado muito importante para se tomar é sempre utilizar os EPIs adequados, equipamentos de proteção individual, como óculos de segurança para evitar fagulhas, luvas, mangote, avental e perneira, sempre livres de óleos e graxas. Não usar óleo e graxa perto de cilindro, manter a chama, a fagulha longe dos cilindros e das mangueiras também, manter sempre extintor de incêndio por perto, na área em que estiver realizando corte, não testar vazamento de gás no cilindro com uma chama, né? Sempre usar líquido apropriado ou até mesmo usar água e sabão para isso. E sempre também verificar ao redor, quando terminar as atividades, verificar se não tem algum possível foco de incêndio, fechar sempre bem as válvulas também é bem adequado. E, como você tinha relatado ali também, carregar os cilindros em um carrinho, né? Para poder tomar bastante cuidado. Bom, esse foi um breve introdução sobre o assunto, sobre esse processo de fabricação, né, usando oxicorte. Esse foi o nosso trabalho
para algumas dúvidas e depois nós vamos deixar nosso contato. E é isso. Muito obrigado pela atenção e tchau.